Mateus 1:23, está escrito assim: eis que a virgem engravidarás e dará à luz a um filho, e chamarão ele pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha que, como que isso é forte, que está falando aqui sobre a gestação de Jesus, quando Maria engravidou, mas somente com o entendimento desse Deus conosco a gente pode gerar essa convicção de um espírito regenerado. Gente, um espírito regenerado, se você não entender sobre o seu novo nascimento aqui essa noite, sobre o motivo pelo qual Jesus morreu por você, você vai ser pego por doutrinas de demônios equivocadas. Jesus, ele uma vez te libertou, ele te libertou para sempre. Você não é escravo do diabo, amém? Você não é escravo do pecado, aleluia, amém ou não amém, gente? Você não é escravo de mais nada, além de um escravo de orelhas furadas, um escravo por opção do amor que te resgatou. A Bíblia fala que Cristo Jesus, ele te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o que eu vejo hoje, que se vocês começarem a compreender isso, vai tornar o caminho de vocês mais leve como igreja. Vocês não são escravos. Vocês não são escravos de nenhum tipo de situação que porventura possa ter rodeado a sua vida ao longo do tempo, antes de você pegar e receber a Jesus e reconhecer o nome dele. Uma vez que você recebeu Jesus, eu preguei aqui na última vez que eu tive aqui, falei sobre a conversão de Paulo, você caiu da sua própria vida, você entendeu o que Jesus ele está gerando no seu espírito, o que ele está fazendo com você, você não vai viver como mais escravo do pecado, que é hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro da igreja. Problema por quê? Porque nós lutamos contra um inimigo caído, nós lutamos contra alguém vencido, e nós oramos por coisas também que Deus já nos deu. Isso tudo é falta de entendimento. Porque você ora e não recebe porque você ora mal. Ora pedindo ao Pai aquilo que o Pai já te deu. Porque tudo isso já foi liberado para você que faz parte da igreja. Eu falei ainda a última vez que eu vim aqui que você não é igreja na sua casa, sozinho. Você não vem para a comunidade tenda por causa de Deus. Porque Deus você encontra no seu quarto. Você vem aqui para você ser família. A maior bobeira que você fala é: não, eu vou lá na igreja, eu só estou nessa igreja por causa de Deus. Então você pode sair, porque você não vem aqui por causa de Deus, você vem aqui por causa da comunhão. Você vem para ser igreja. Então, quando você não entende a obra sacrificial de Cristo sobre a sua vida, você vai viver uma vida de constante sacrifício e de pouca obediência. Toda pessoa muito dada a sacrifício. Já viu aquelas pessoas quando você está passando em algum lugar perto de uma montanha dessa, está vestido de saco? Está vestido de tudo quanto é lugar? 50, 60 dias de jejum. Toda pessoa muito boa em sacrificar é péssima em obedecer. Porque para Deus mais vale a obediência do que o sacrifício. Então nesse um ano, é bom que você entenda que Deus ele não está requerendo de você, não são os seus sacrifícios. É sua obediência de viver família. É sua capacidade. Porque Deus agora ele está dando Jesus, o Deus Emanuel, para Maria, para estabelecer uma grande família. E nessa grande família, eu quero abrir um parênteses para vocês, que eu estava orando aqui agora, para as meninas. Lá no livro de João, vai falando assim, Jesus falando: Pai, a glória que o Senhor me deu, eu transfiro para eles, para que eles sejam um, como eu e você somos um. E assim o mundo vai reconhecer que o Senhor me enviou. Quando eu falo que você não vem para essa igreja por causa de Deus, mas sim por causa da comunhão, é porque o maior símbolo da glória de Deus é a comunhão. Gente, glória de Deus, avivamento que nós estamos buscando não é o enfermo sair curado por aí, não. Isso não expressa avivamento, pelo amor de Deus. O cadeirante andar não é expressão de avivamento, isso é a realidade da igreja. A igreja caminha e vive por curas criativas e sobrenaturais. Gente, agora o que é sobrenatural para a igreja? Quando ela entende que a glória que Jesus recebeu do Pai foi transferida para a igreja para que ela seja um.
é a glória da comunhão. Então esse poder que você espera como igreja, esse mover que vai vir, não é para você cair no chão, mas é para você andar abraçado com seu irmão. Não é para você ficar orando em outras línguas por aí, falando, eu estou cheio da glória. Ninguém que não vive a unidade do corpo de Cristo é cheio da glória. Porque a glória que nos foi transferida é a glória da unidade. Pastor, por que meus parentes não convertem? Porque eles veem você orando em línguas, mas não veem você na plena comunhão. Eles veem você orando pelos enfermos, mas não te vê cumprindo a comunhão do corpo de Cristo. Que você não entende que quando você fala mal da sua igreja, você está falando mal de você. Que quando você contesta o que está sendo gerado na sua família de fé, você está contestando a sua própria fé. Porque não tem como separar o corpo da cabeça, do cabeça. O que Jesus está nos ensinando ainda dentro desse parênteses aqui é isso. A glória de Deus, ela tem um endereço. Que todos nós sejamos um. Quer receber a glória de Deus? Amém? Precisamos ser um. Precisamos ser um. Unidade. Igreja. O mundo não vai reconhecer, porque lá no seu trabalho, de repente, o cara só vê você falando mal do seu irmão da igreja. O mundo não vai reconhecer que o Pai enviou Jesus. Porque o mundo não está vendo unidade. Quando você não vive unidade, você está anulando o sentido da morte de Cristo Jesus. Jesus só morreu por um único e exclusivo motivo. E nós não prezamos Ele. Todos, irmãos, quantas pessoas eu vejo de joelho dobrado clamando Maranata, irmãos, e é péssimo nos relacionamentos. Não existe Maranata sem unidade. Eu te provo que em Hebreus 10, 24, gente, não era isso que eu ia falar. Hebreus 10, 24, vai falar assim que você precisa se posicionar para não deixar de congregar como muitos estão fazendo. Exorta o seu irmão a não deixar de congregar, ainda mais você que sabe que está chegando o grande dia. O entendimento maranata não te leva para o seu quarto ficar orando igual um monge, não. Te leva para a vida da igreja, para você viver a igreja. Não te leva para um lugar onde você vai cantar Maranata, vai chorar Maranata, vai orar Maranata, volta Jesus, falando, cara, não tem como eu voltar, você não entendeu o motivo da minha morte e ressurreição. Eu morri para acabar com seus pecados definitivamente. João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é escravo do pecado. E agora, uma vez que você não é escravo do pecado, Jesus ressuscita. E em Romanos vai falar que nós que outrora estávamos mortos, nós morremos com Cristo e agora também ressuscitamos com Cristo. Se você não entende o propósito da morte e ressurreição, se você não vive comunhão com os irmãos, com o próximo, você não entendeu o motivo da morte e ressurreição. Você não entendeu o evangelho, você não entendeu o cristianismo. Então, quando eu vejo um crente evangélico, que crente até o diabo é, ele crê tanto que ele estremece, mas não obedece. Até o diabo é crente. Quando eu vejo um crente que entra dentro da comunidade da igreja e não se preocupa em viver a plena comunhão, isso me preocupa. Porque eu vejo que dentro da igreja tem outra igreja. Uma pessoa pseudo-evangélica e um cristão que realmente está vivendo o corpo de Cristo genuinamente. E eu fecho esse parênteses. Porque somente com a mente do Espírito você vai entender a mente de Cristo. Não tenta entender o que Deus está fazendo na igreja, na comunidade tenda, gente, com sua mente humana, carnal, que você não vai conseguir. A conta não fecha, o cálculo não bate. E para você entender isso, como que você vai entender que o Filho de Deus veio, entrou dentro de uma virgem e na hora de pegar e nasceu numa manjedoura, gente? Em um estábulo, no meio de animais. Se você não entender
não procurar entender o cristianismo com a mente do Espírito, você também não vai entender o nascimento de Cristo Jesus em um lugar de improbabilidade. Só que o que cercava Jesus, o objetivo central que protagonizou o nascimento de Jesus, foi essa manjedoura. Porém, na volta dessa manjedoura, existiam alguns detalhes que representam princípios primordiais, profundos, que você pode imaginar comigo aqui, o que tinha em volta. A Bíblia vai falar que tinha algo que não tinha aparência, que é a manjedoura, não tinha nenhum tipo de aparência, era feia, não é adequada para que algo venha a nascer, tá? Tinha obediência, José estava ali, tinha pureza e tinha também humildade. O que eu quero falar para vocês é sobre essa parte de obediência, que Deus ele não deita revelação nem propósito sobre solo comprometido. Todo coração que não é pronto para obedecer a Deus é um solo comprometido. É um solo que não foi preparado para receber as palavras proféticas que o Senhor tem para gerar e fazer elas germinarem e crescerem no coração. Deus preza muito pela obediência. Então, não se deita a palavra profética em ambiente que não contém essas características fundamentais. Que um dia Jesus ele nasceu numa manjedoura. Hoje ele quer nascer dentro de mim e de você. Todos os dias ele quer nascer dentro de mim e de você. Porque todos os dias a gente quer dar um beijo na nossa velha natureza, no nosso velho homem. A gente quer voltar, irmãos, para a lavagem de onde Deus já nos tirou. Irmão, deixa eu te falar, pecado não é um acidente, pecado é uma decisão. Porque você já foi livre, liberto do pecado. Você já não é mais escravo do pecado. Então ele não é um acidente como te ensinaram. Pecado precisa ser um acidente na vida do cristão. Acidente? Não. Ele é uma decisão. É você decidir voltar para a velha natureza. Então, eu queria falar para vocês um pouco sobre isso. Falar primeiro sobre a manjedoura, que é algo sem aparência. 1 Samuel 16:7 vai falar ainda: o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura. Está falando do rei que seria ungido, né? Pois eu o rejeitei, falando de Saul. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deixa eu falar para vocês sobre a manjedoura. Era um lugar de improbabilidade para algo nascer. Talvez você olha para o cenário que vocês estão inseridos e fala: mas vai ser tão difícil gerar a igreja aqui. Vai ser tão difícil a comunidade tenda ela crescer e ser alguma coisa aqui. Irmãos, difícil é fazer o que Deus não mandou. Se foi Deus que deu uma palavra, meu irmão, vai ser um doce. Tá sem aparência? Olha só, irmãos, uma casa muito engraçada, não tem porta, mas tem a presença. Tem um tanto de igreja que a gente vai ministrar por aí, irmão, que tem tudo que você sempre sonhou ter como igreja, mas falta a presença. Falta a presença. Estão vivendo na glória da primeira casa, onde o que importava era o ouro, tijolo e cimento. Eles não estão vivendo a glória da última casa, onde o que importa é a habitação da presença. Não adianta ter aparência, irmãos. Primeira coisa que você precisa desmistificar da sua cabeça é que Deus está importando se vocês estão congregando num terraço ou não. O que Deus importa é se vocês estão disponíveis para receber a presença. Se vocês vão querer apenas viver a glória que havia na segunda casa e não na última, que era a glória da visitação. Nós não somos o povo da visitação, nós somos o povo da habitação. O povo da habitação, eles não estão nem um pouco importando com a aparência, eles querem a presença. Então, se você talvez se você estivesse lá e visse Jesus nascendo numa manjedoura, você falar: mas que lugar feio está nascendo. Mas, irmão, vou te falar um negócio, olha só, de um lugar tão feio nasceu algo tão profético que mudou a realidade do mundo. De um lugar, irmão, tão improvável nasceu algo tão profundo que salvou toda a humanidade. O que não pode nascer de Bangu? O que não pode nascer dessa casa, desse terraço? O problema, irmão, que você não entendeu ainda. Eu estou pregando para vocês aqui agora no passado. Nós já estamos no passado. Porque já te foi predestinado algo para o futuro.
Todas as bênçãos que foram liberadas para a igreja estão nas regiões celestiais. Aí você está me ouvindo com a mente do passado, você tem que me ouvir com a mente da eternidade. Pastor, não entendi nada que você está falando, Rai. Você já está me ouvindo no passado, porque onde Deus está, tudo que Ele tem preparado para você já existe. Não tente ouvir um pregador com a mente do passado. 2023 para Deus já é passado, irmãos. Então não olhe para as paredes que não tem aqui nessa casa e pensando que Deus está importando com isso, porque Deus já está com os pés em um lugar, falando, sabe o que para a comunidade tenda? Aqui, deixa eu falar para vocês, já deu certo, eu vi, eu já vi que deu certo, fica tranquilo, mas Senhor, isso e aquilo, ei, calma, paciência, eu já estou onde tudo está pronto. Eu já estou onde tudo está pronto, irmãos. Nós não servimos um Deus de longe. Nós servimos um Deus onde tudo o que você precisa já está concretizado. Vi um pastor falando isso, que eu esqueci agora. A Felipe, não é pastor. Mas o problema é que nós queremos de Deus o que nós desejamos. Lembra na mesa ele falou? E Deus está querendo te entregar o que você precisa. A diferença entre o que você deseja e o que você precisa. Então, comunidade tenda, entenda o seguinte, Deus não vê a aparência de vocês. A manjedoura representa locais e situações aparentemente impossíveis de receber algo novo de Deus. A aparência não move a mão nem o favor de Deus, nem tampouco o coração dele. A manjedoura é um lugar de improbabilidade, impossível. Porém, é o lugar que Deus escolheu para o seu filho nascer. Talvez, algumas pessoas podem olhar para vocês aqui em Bangu e falar, como assim lá em Bangu está nascendo uma família, uma igreja? Como que eles estão fazendo isso? Irmãos, Deus decidiu fazer com que a família dele nasça aqui em Bangu. Por isso que não abriu a igreja tenda. Por isso que não abriu a comunidade tenda. Nasceu a comunidade tenda. Porque coisas de Deus, irmãos, nascem em lugares que pessoas menos esperam. Eu fui colocar a igreja Alto Monte num bairro lá, um pastor literalmente, até hoje eu tenho a mensagem dele para mim. Cara, aqui já tem algumas igrejas, coloca lá do outro lado. Lá é muito carente e tal. Eu peguei, poxa, me expulsou. Eu ia colocar lá em Maria Ortiz, a igreja ia ser em Maria Ortiz. Aí o pastor falou comigo, coloca lá no outro lugar. Até hoje eu tenho a mensagem dele. Eu coloquei nesse lugar, que para ele é sem aparência, para ele é de impossibilidade. Irmãos, a gente nunca frutificou tanto como Deus está fazendo nesse tempo, lá onde Deus nos plantou. Então, vocês não estão no lugar errado. Irmãos, vocês não estão caminhando para a direção errada, fica tranquilo. No dia que eu ver vocês caminhando para a direção errada, eu falo, Bruno, cuidado, Bruno. Irmão, ó, fecha o olho e pula. Parar de frescura e mergulhar de uma vez, irmão. Irmão, você para, o mundo não. Você para, a igreja não. Então, enquanto você está no vale da sua indecisão, eu não sei se eu acredito na igreja tenda ou não. Eu não sei se eu faço parte disso ou não, irmão. A vida está continuando, ó. Daqui a pouco Deus está salvando as prostitutas aí e fazendo o que era para você fazer. Nós somos cristãos muito politicamente corretos, irmãos. Ai, que isso, eu estou na indecisão. Ai, que eu fui ferido, irmão. O lugar que te feriu também tem sua cura. É nesse lugar de improbabilidade que um pastor fez isso. Irmão, eu já ouvi cada coisa. Um dia um pastor deu um tapa na mesa e falou, você acha que vai chegar em algum lugar sem mim? Não estou aumentando, não. Você acha que vai chegar em algum lugar sem mim? Meu irmão, deixa eu te falar. Eu já fui liberto do diabo uma vez. O diabo vai querer me prender de novo? Então, quando você fica nessa dúvida sua, o que precisa ser gerado e que você faz parte, simplesmente vai passar diante dos seus olhos. Daí daqui a pouco você está vendo gente entregando droga, entregando armas, entregando tudo aqui, falando, eu quero viver esse cristianismo. Eu quero viver essa família. Ah, pastor Bruno, me ensina a viver igreja.
Daqui a pouco você está vendo mulheres, moças abandonadas, defraudadas, falando, me ensina a viver igreja. E você que está 5, 10, 15 anos na igreja, ainda está na dúvida se vai viver igreja. Irmãos, a igreja é um rio corrente. Esse rio não vai parar para você entrar. O que Jesus disse para a mulher de Samaria? A água que eu tenho para te dar, se você beber dela, do seu interior fluirá rios de águas. Sabe o que é rios de água vivas? É um rio de água corrente. Não é lagoa, é um rio de águas vivas. Então, se você quer viver o que Deus tem para você, você precisa pular nesse rio. Definitivamente, essa é uma noite que você vai precisar mergulhar nesse rio. Vai precisar, mergulhar. Pastor, eu quero mergulhar com tudo, é com minha casa, meu casamento, meus relacionamentos, tudo que eu tenho, meu emprego, profissão. Eu quero deixar esse rio afetar todo o meu destino. Porque se esse rio não tem capacidade de afetar toda a sua história, todos os seus sonhos, você não conseguiu beber da água da vida. Do seu interior não vai fluir o rio se você não beber da água. Beber da água não vai te custar alguma coisa, vai te custar a sua vida inteira. A sua vida inteira. Aquela mulher, irmãos, em tempo de apanhar, ela chega naquela cidade e fala assim, ei, tem um homem aí que falou até meu CPF. Aí aqueles, como ela não tinha tanta credibilidade por causa do contexto de vida dela, embora ela não tinha tanta credibilidade que ela colhia fruto das ações dela, ela sabia para onde apontar. Eu quero saber se mesmo quando você se vê sem credibilidade, se você sabe para onde apontar. E ela apontou para o lugar que aquele profeta estava, e a mulher foi a primeira missionária da Bíblia. Primeira missionária. Primeira mulher que pregou para um tanto de gente na Bíblia. Mas isso é fruto de quê? Beber da água da vida. Essa água, ela não só mata a sua sede, como ela te lava. Ela te lava. Deixa eu te falar, se você veio com sua maldade, malícia de coração do mundo, a igreja não precisa da sua maldade. A igreja, para ela existir, ela não precisa da sua experiência, ela precisa da sua pureza. Então, se você veio de um contexto de igreja, que o cara falava assim com a menina, oi, tudo jóia, e você já imaginava estar querendo pegar essa menina, deixa eu te falar, deixa essa água lavar o seu coração. Que a igreja, ela se move por pureza, ela não se move na maldade, ela não precisa da experiência humana, mas é da presença e discernimento do corpo de Cristo. Essa é a igreja. Aleluia. Obediência, irmãos. A Bíblia fala em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, a obediência não existe mais. Eu obedeço, mas se existe mais, não existe obediência. Se depois de obedecer, existe uma outra frase, não é obediência. A obediência é o ponto final. Eu obedeço e pronto. Não existe eu obedeço, mas isso, aquilo, mas não, isso não é obediência, isso é conveniência. Se você só obedece quando você concorda, você está buscando uma igreja politicamente correta, uma igreja esquerdista ou direitista, ou igreja, não sei, petista ou bolsonarista. A igreja não tem democracia, ela tem um rei. Então a igreja não depende da sua concordância, a igreja ela precisa da sua obediência. Então muitas coisas na igreja você não vai concordar, mas exatamente Deus ele buga a sua mente para revelar o seu coração desobediente. Irmãos, Judas, o coração dele só foi revelado porque Jesus disse, Judas, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Quando Judas viu aquela mulher derramando aquele incenso raríssimo aos pés de ungindo Jesus, Judas saiu dali revoltado e foi trair Jesus, porque se fere a sua mente, o seu coração é revelado. Então você como igreja precisa entender que obediência não é quando você concorda, concordar é conveniência. É você obedecer só quando te convém? Se é quando te convém, isso não é obediência. É um tempo, irmãos, deixa eu te falar um negócio, a Eloá, irmãos,
ela cismou de subir na cama, ela tem 1 ano. Cismou de subir na cama agora e quando ela me vê, ela já pula em mim. Eu já nem preciso chamar ela mais, ela pula. É um perigo, porque se eu não observar ela, ela cai. Mas por que isso, irmãos? Porque um dia eu brinquei com ela e falei, filha, vem no papai. Ela só pulou. A Eloá, com o coração de criança que ela é, e a Bíblia vai falar que não tem como você tomar o reino de Deus se não for com o coração como de criança, ela não mediu as consequências de pular na palavra que eu dei para ela. Ela só pulou. Ela demonstrou dependência. Ela demonstrou coragem. Ela demonstrou confiança. Não tem como você viver comunidade tenda se você não depositar confiança nessa casa. Não existe vida de igreja se você não decidir confiar no que está sendo construído. A confiança não é um sentimento, é uma decisão. A confiança é uma decisão. É você falar, eu decido confiar. Irmãos, da última vez que eu vim aqui eu falei uma frase, irmãos, e ela ecoa até hoje na nossa igreja. Pessoas adultas não fazem o que sente, fazem o que precisa ser feito. E confiar é uma necessidade para você viver família. Obedecer à voz do Espírito. Quando Deus dá uma demanda, Ele fala algo com José. Irmãos, imagina aquele cara, ele ouviu algo que a população, os familiares dele não viveu. Não ouviu. Porque somente pessoas obedientes conseguem, irmãos, acatar a palavra que recebe com prontidão. O desobediente, ele faz cálculo. Ele começa a tentar ser racional. Ele não entende, irmãos. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Enquanto eu falo lá na igreja, o pastor de vocês estiver ensinando para vocês algo e que ele esteja em obediência a Deus, até aquilo que era para dar errado dá certo. Sabia? Até o que era para dar errado, você fala, cara, isso tinha tudo para dar errado. Aí Deus fala, mas sabe por que deu certo? Porque eu não estou julgando o que ele fez de errado. Estou julgando o nível de obediência do coração dele. Porque errar, você erra, eu erro, você erra, qualquer um de vocês podem errar. Mas Deus sempre vai julgar o estado de obediência do coração. Então não faça cálculo para você ser obediente. Amém, gente? Existia também uma questão séria, social, né? Que a gente precisa considerar aqui nessa situação. Que a Bíblia vai falar assim, em Lucas 1,35, falando ainda com Maria, o anjo falando com Maria, o Espírito de Deus descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sombra, por isso, a versão, por isso essa criança nascerá de ti e será chamado Filho de Deus, Lucas 1,35, observa que o anjo ele comunica a vontade de Deus. E ao mesmo tempo que ele comunica a vontade de Deus, ele comunica o estado de um ambiente onde essa vontade seria gerada, que é debaixo de um obediente, blá, 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 blá. Dá aleluia aí, vai. Não, dá aleluia de novo. O anjo comunica a vontade, e nele comunicar a vontade, ele denuncia a capacidade daquela Maria, que já é pura de coração, também em obedecer. Quando ele fala, a sombra do Todo-Poderoso te envolverá. Ou seja, fora daquela sombra havia morte. O que Deus estava falando é que coisas grandiosas não são geradas em lugares expostos. Coisas grandiosas são geradas em ambientes de intimidade. Coisas grandiosas são geradas na capacidade de obedecer e ficar em volta da sombra, em receber a sombra, enquanto está todo mundo fazendo tudo, você tem um espírito de contentamento e estar escondido em Deus. Coisas grandiosas são geradas para pessoas que obedecem e são contentes em obedecerem e estarem escondidas em Deus. Por isso Jesus ele foi gerado e ele nasceu em segurança. Porque Maria submeteu e está coberta pela sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! Ela se manteve escondida. Então José, ele foi participante. Gente, eu tenho uma pregação que fala sobre José, que um homem que não curou ninguém. Um homem que, sabe,
Qual foi o milagre que esse homem realizou? Ele só criou seu filho, a sua esposa, colocou Deus na sua vida ordinária, sem precisar sentir nada. José não sentiu para obedecer. Maria não sentiu para obedecer. Isso fez dela uma pessoa de coração puro, uma pessoa de coração obediente. E nesse ambiente ainda de nascimento de Jesus, tinha também essa mulher que eu vos falo, que é Maria, totalmente pura, que Salmo 73:1 vai falar, certamente Deus é bom para Israel e também para com os puros de coração. Gente, o maior problema da igreja hoje, vou te falar, não é financeiro, não é isso, não é aquilo, é a falta de pureza de coração. Porque o salmista Davi vai falar, quem subirá no alto monte de Sião? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração? Então a igreja que não permanece é uma igreja que não tem o seu coração puro. Que as suas obras, aquilo que faz, não carrega pureza. Sempre tem uma agenda por detrás. Eu vou fazer isso aqui para o pastor, porque se eu fizer isso aqui, eu vou também ganhar isso aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou chegar na posição tal, essa aqui. Não existe pureza no que faz, mão, obras. E não existe pureza também no coração. Porque Sião, esse lugar de descanso, não tem como você alcançar esse lugar sem pureza de coração. Mas a igreja, essa igreja que vive essa estação de pureza, é a mesma igreja que apóstolo Paulo vai falar que, sabe, eu vi um homem que foi levado até um terceiro céus, e lá, terceiros céus, olha só que doideira, o entendimento de terceiros céus, o entendimento de regiões celestiais, também onde estão as hostes espirituais, principados e potestades. Imagina o nível de relacionamento que a igreja precisa ultrapassar no entendimento de regiões celestiais e também onde estão os principados e potestades, para ela chegar nesse lugar que o apóstolo Paulo chegou, que é um terceiro céus. É uma viagem, mas vai dar certo, você vai entender. E quando ele chega nesse lugar, ele vai trazer uma problemática para Deus, e Deus pega aquela problemática e mostra para ele a graça. Porque nesse lugar, onde todo mundo observa, não, ali você não pode chegar mostrando para Deus uma problemática, uma fragilidade, um espinho na carne. Deus só quer que você ultrapasse essas regiões celestiais com seu coração puro e suas mãos limpas. O único lugar, irmãos, onde Satanás de fato tem propriedade sobre a adoração da igreja, é quando ela tenta oferecer algo para Deus com seu coração impuro. Não vai subir ninguém, como diz o Capitão Nascimento. Não vai, irmãos. Não adianta, não existe culto com impureza de coração. Não existe culto com as mãos sujas. Não existe, porque um sacerdote, como foi dito aqui no início do culto, o sacerdote ele tem esse dever de se manter puro para oferecer um culto racional, um culto intencional para Deus, um culto espiritual para Deus. Não é com as suas mãos sujas, com o seu coração impuro. A igreja, olha só, comunidade Tenda, deixa eu falar para vocês, é tempo de limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração de toda maldade, de toda injustiça, de tudo isso, irmãos. Purificar o coração, sabe o que é isso? Significa assumir os prejuízos do cristianismo, se permitir ser enganado, se permitir, irmão, ser às vezes defraudado. Esse é o preço do cristianismo. Irmãos, quando dois evangélicos estão discutindo, o verdadeiro cristão é aquele que perde a discussão. Porque um cristão verdadeiro, ele não está na terra para ganhar. Ele perde. Porque ele tem o coração puro, tem as mãos limpas. Irmãos, quantas vezes nesses 3 anos de igreja eu não tive que perder, irmãos? Quantas vezes, irmãos, eu tive que colocar a minha razão no bolso e falar, cara, é isso aqui mesmo. Não vou tentar fazer diferente do que o apóstolo Paulo fez, que é terminar os dias dele abandonado, sozinho, humilhado, doente. Então talvez você está dentro desse lugar aqui, comunidade Tenda, filhos dessa igreja, deixa eu falar para você, seu direito aqui é não ter direito nenhum. A sua razão aqui, ela precisa ser entregue ao trono da graça de Deus.
Esse é o preço do cristianismo. Mas eu tenho razão porque fulano fez isso comigo. Aí Jesus fala, se humilhe um pouco mais. Mas Deus, eu não sou obrigado, deixa eu te falar, cristianismo é você perdoar sabendo que a pessoa pode te machucar de novo. E como que você fica com isso? Isso é perdão. Um perdão que você faz cálculos não é perdão. Não existe perdão com mas também. Eu te perdoo, mas se você fizer isso, não é perdão. Imagina que Jesus deita sobre mim e sobre você todo o perdão. Sabe que perdão que é? É o perdão pelo seu pecado de amanhã. E você não consegue perdoar o seu próximo. Ele perdoou até os... Gente, alguém discorda de mim? Pode discordar. Que Jesus perdoou até os seus pecados de amanhã. E você não consegue perdoar o seu próximo. Eu sei, gente, é difícil, né? Aceitar isso. Mas é verdade. Até o perdão do seu pecado de amanhã já está disponível. Mas isso não te leva para uma vida deliberadamente ao pecado. A consciência de que o perdão foi liberado para você não é a consciência que te leva a viver uma vida de pecado. Que aquele que vive a vida de pecado não conheceu a Deus. Então imagina que esse lugar é um lugar de perda. A comunidade tenda é um lugar de perda. A perda, ela fala de pacificação. Se você não quiser perder aqui dentro, irmãos, vocês vão ter cabo de guerra aqui. Vai ficar um tentando defender sua razão. Vai ficar um querendo vencer o outro. E vocês não são inimigos uns dos outros. Aleluia. Se vocês não vivem isso hoje, já anota aí, porque vai chegar o dia que vai chegar mais gente e vocês vão viver os desafios do relacionamento de igreja local. Eu tenho que ficar direto falando com os irmãos lá. Ficar contornando até mensagem no WhatsApp, eu tenho, cuidado, por causa disso, isso, aquilo. Tenha sabedoria por causa daquilo, porque nós somos chamados, irmãos, para reconciliação. Não só dos homens com Deus, mas dos homens para com os homens. É muito bom, irmão, você querer buscar reconciliação com Deus. É muito bom, mas deixa eu te falar um negócio, irmãos. Igreja você não vive na vertical. Igreja você vive na horizontal. Igreja você não vive aqui, ó. Igreja você vive aqui. A sua vida com Deus você vive aqui. Agora igreja, irmão, você, é aqui, ó. Horizonte, é com o irmão que está do seu lado. E só a vida aqui no horizontal vai te dar o apontamento correto se você realmente está vivendo aqui. Porque, gente, eu não estou falando besteira. Jesus disse isso. Como que você pode falar que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Isso quer dizer que o seu irmão é um balizador se você está tendo um relacionamento com Deus. Quer dizer que se você não tem um relacionamento de amor com os que estão do seu lado, isso é pureza. Isso aponta que você também não tem uma vida com Deus. Quando eu olho para a igreja Alto Monte, irmãos, pessoas que têm dificuldade de viver o relacionamento da igreja, a única conclusão que eu chego é: essa pessoa não tem vida com Deus. Porque não tem como ter vida com Deus e não ter vida com a igreja. Gente, é a Bíblia, matemática, 1 mais 1. Não tem como, irmão, você falar que tem uma vida com Deus. Pastor, eu jejuo sempre. Eu oro tantas horas. Estou num jejum aí por Israel. Pastor, eu clamo Maranata no meu quarto. Estou pegando pesado com a galera do Maranata aí, tá, gente? Mas pegando pesado. Eu clamo no meu quarto, pastor. Aí Deus fala assim: meu filho, ei, deixa eu te falar. Aqui, me amar é fácil. Me amar é fácil. Eu não vou te ofender. Quero ver você amar o que está do seu lado, que te ofende todo dia. Amar a Deus é fácil, irmão. Quero ver amar o seu irmão. Pureza de coração. Amém ou não amém?
Tinha também os reis magos ali que representam a humildade. Filipenses 2:3 vai falar: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um de vocês considera o próximo superior a vocês. Ambiente de maturidade e vida de Deus é ambiente onde você considera o próximo superior a você. Eu detesto pessoas, irmão, que já chegam perto da gente, não, porque eu sou, eu faço, eu consigo, eu estou vivendo. Tem um tanto de gente que eu conheço no Brasil que eu queria ter desconhecido. Se eu pudesse, eu desconhecia. Porque eu não gosto disso. Porque, cara, deixa eu te falar um negócio, cara. Jesus, ele se fez miserável por mim e por você. Ele se fez pobre por mim e por você. Carrega as minhas e as suas doenças, debilidades. Irmãos, ele assumiu o meu e o seu pecado. Você tem noção disso? Que o homem mais puro que a terra um dia pudesse conhecer, pegou todo o pecado da humanidade e ele foi destituído da glória de Deus por algum momento. Porque quando ele vai entregar, ele fala: Deus meu, a ti eu entrego o meu espírito. Ele não falou Pai. Todas as escrituras, Jesus vai falando Pai, meu Pai que está no céu, o Pai. Aí quando ele assume o meu e o seu pecado, ele fala Deus. Porque o entendimento aqui de humildade, para você precisa entender como que Jesus carregava humildade no coração, é de que toda pessoa que tem dificuldade de reconhecer o Deus como Pai, ela ainda vive debaixo do jugo do pecado. Ela não tem clareza da obra redentora. Foi quando Jesus assumiu os nossos pecados que ele não chamou Deus de Pai e chamou de Deus. Então quando você fala Deus, já observou? Você coloca num lugar tão longe. Deus. Agora quando você fala Pai, você, uau, se coloca num lugar tão íntimo. Então, essa humildade é a mesma humildade que é deitada sobre nós e nós consideramos o nosso irmão e não fazemos nada por vanglória. Porque somente pessoas humildes conseguem reconhecer e celebrar o nascimento de algo novo. Pessoas que não são humildes não conseguem reconhecer o novo que está nascendo. Sempre vai deitar, irmão, sabe o quê? A experiência ou a sabedoria humana que tem. Sabe, eu quero orar por vocês essa noite, mas deixa eu falar para vocês, vocês como comunidade tenda, não precisa da experiência humana de ninguém. Vocês precisam da sabedoria de Deus e do discernimento que Ele quer deitar sobre vocês como família. Somente pessoas humildes conseguem ser guiadas exclusivamente pelos céus. Sem humildade não há direção. Se você não tiver humildade, irmão, para ser guiado, certamente não dará crédito ao caminho que é necessário ser percorrido para você encontrar Jesus. Humildade. A sua falta de humildade vai descredibilizar o processo que Deus está querendo te plantar. O reino de Deus é um reino de processo. A palavra de Deus essa noite, ela é clara. Quando essa igreja nasceu, Deus falou exatamente sobre isso. Um útero puro para gerar algo puro. Essa igreja ela foi gerada e ela nasceu dentro de um contexto de um útero puro. Então cada um de vocês que fazem parte dessa família, sintam-se filhos da pureza de Deus para essa cidade. O mundo vai reconhecer o que Deus está fazendo em Bangu por causa da pureza de coração de vocês e a unidade de vocês. Sabe qual que é a minha oração essa noite para vocês aqui? Que vocês sejam um, como Jesus é um com o Pai. Irmão, sabe por que num relacionamento conjugal nós deixamos de ser dois e passamos a ser um? Porque quando eu falo mal da Lili, eu estou falando mal de mim. Por isso que o casamento é a expressão, ele é um exemplo do que Cristo vai ter com a sua igreja. Porque quando você fala mal de qualquer coisa que está acontecendo no corpo de Cristo, você está falando mal do próprio Cristo. Pastor, bobeira isso que você está falando, né? Observa Paulo. Quando ele cai por terra, Jesus aparece para ele e fala: Paulo, por que você me persegues?
Então, quando você direciona qualquer tipo de sentimento ruim, palavra, qualquer coisa para a igreja de Cristo Jesus, você está direcionando para o próprio Cristo, porque não tem como separar a igreja de Cristo. Então, eu preciso que você tenha um espírito coletivo aqui essa noite, para nós levantarmos a nossa oração como um só homem. Levantar a nossa oração, irmãos, reconhecendo que nós temos um ser humano no céu. Nós temos um homem no céu, carne e osso. Jesus está na eternidade com o Pai, assentado num trono, em carne e osso. Não é um espírito que está lá. Quando Jesus morreu e ressuscitou para que nós fôssemos um, como Ele é um com o Pai, minha mente dá até imaginando Jesus em carne. Carne. Existe uma carne assentada no trono. Uma carne que nos uniu, que nos fez um. Então Jesus, Ele é a tipificação que abriu a possibilidade, falando: ei, eu estou sentado aqui como homem no trono de Deus. E as Escrituras vai falar que vocês estão assentados também comigo. Estão assentados com Cristo. Existe algo nascendo em Bangu, algo puro, simples, poderoso, que vai testificar aquilo que Deus está fazendo nessa cidade. E eu quero te fazer uma pergunta: Jesus pode contar com você? Jesus ainda pode contar com você, irmão, para subir no Monte Santo de Sião com o seu coração puro, as suas mãos limpas? Ele pode contar com você, irmão, para você ser um pouco mais ofendido? Será que Ele pode contar com você para quando você ser ofendido, você se levantar e falar: cara, eu não vou ser facilmente ofendido e eu vou de novo para os relacionamentos. Ai, mas me machucaram e eu vou voltar de novo para os relacionamentos. Ah, mas fizeram isso comigo. Demas me abandonou. Não tem problema Demas ser me abandonado. O fato de eu ter sido abandonado não vai me impedir de enviar, porque isso não vai acabar com aquilo que eu carrego dentro de mim. Coloque de pé no seu lugar, nós juntos vamos clamar a Yeshua. Vamos clamar a Ele. Faz sentido para você? Faz? Faz sentido? Vamos lá, comunidade Tenda. Sabe, mas eu quero que você... Eu quero que você saia mesmo do seu lugar para a gente se juntar aqui e dar uma resposta a essa palavra. Vem cá para frente aqui, ó. Dá uma resposta a essa palavra, arreda as cadeiras aí. Irmãos, toda vez que você não se abre para a vida da igreja, o corpo de Cristo, você está dando uma resposta negativa à morte e ressurreição de Cristo. Porque Jesus, Ele morreu e ressuscitou por isso. Cura, libertação, salvação, isso é consequência da nossa unidade. É consequência do quão nós vamos ser um. Deus, Ele não vai vir buscar apenas Jesus não vai vir buscar apenas o Rai. Ele vai vir buscar a igreja. Quando Jesus estava subindo para o Pai, Ele disse ainda: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador. Jesus estava enviando. Eu aprendi isso e ficou na minha cabeça e não sai mais. Ele estava enviando a certeza, Ele estava enviando a convicção, Ele estava enviando, sabe, irmãos, um motivo pelo qual Ele vai vir nos buscar. Porque o Espírito não pode ficar longe do Filho nem do Pai. Eles são um. Então o Espírito de Deus, Ele não está lá no céu, Ele está aqui agora no nosso meio. O Espírito de Deus, Ele habita agora aí dentro de você. Porque você é esse templo que não é construído por mãos humanas, a igreja de Cristo Jesus, que não depende do ouro, da construção de tijolos para existir, porque você é o lugar de habitação. Eu queria que você desse uma resposta para isso. O Espírito Santo, Ele é o penhor. É como quando você penhora alguma coisa e fala: eu vou deixar isso aqui, vou vir, vou resgatar. O Espírito Santo foi o penhor de Deus.
de Jesus para nós. O Espírito Santo é o penhor. Jesus falando, olha, eu estou enviando meu Espírito, eu vou resgatar eles. Porque eles vão viver como um. É isso que eu quero essa noite, Jesus. Se você entendeu, eu quero que você comece a clamar, né, Jesus, por um coração coletivo. Coração coletivo, irmãos. Vamos lá, igreja. Você pode fazer isso no seu lugar? A glória que tu me deste, eu transfiro para eles, para que eles sejam um, como eu e você somos um, e que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Níveis de glória, níveis de relacionamentos. A glória que não nos leva para um lugar sozinho, mas nos leva para a vida da igreja. A glória que nos faz ser um. Vamos, 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 vamos. Se você puder abraçar alguém, faça isso, mas vamos. Se quiser se ajoelhar, vamos embora, vamos junto, vamos. Hey. Glória que nos faz ser um. Observa que o ambiente já ficou pesado da glória de Deus. Eu sinto um ambiente denso da glória. A unidade gera glória. Ei. Tu és Jesus. A glória